Salve, salve, galera. Zé Storino aqui, hoje, 8 de janeiro de 2023. As redes sociais estão aí, estão bombando, né? Muita coisa acontecendo, principalmente com relação ao Estado democrático de direito, segundo dizem. Volto a dizer, política não é o meu forte, porém, muitas questões surgem, né? Pode não parecer, mas um dependente químico também paga imposto. E nós temos alguns direitos a serem pegos de volta. Vamos falar de pegos de volta. Então, qual que é a ideia? Eu estava conversando agora com uma galera e os grupos estão fervendo, né, sobre o que aconteceu em Brasília. E inevitavelmente surge as questões não comparativas, mas as questões um pouquinho mais cabeça, que releva algum tipo de reflexão, e principalmente para quem trabalha com pensamento humano, né? Pensamento para o humano, né? Na criação de pensamentos novos para o humano, para humanizar o comportamento cada vez mais adequadamente falando. Aí, de acordo com esse viés, o que surgiu? Né? Surgiu a paranoia, né? A paranoia, mas não aquela paranoia crua, chata. Surgiu uma paranoia vinculada à histeria, né? A histeria coletiva. Esse é o ponto, tá? Vamos aqui na histeria coletiva. Zé, o que você acha disso, né? Do que aconteceu correlacionado ao seu trabalho, né? Correlacionado ao pensamento público, correlacionado até mesmo à própria dependência química. Bom, primeiro eu disse para todo mundo que eu gosto de dizer sempre, né? Nelson Rodrigues tem razão, democracia veio para dar voz para idiota, né? É só você analisar os fatos que você vai sacar que a democracia veio para realmente dar voz aos idiotas. E hoje não provando só voz, hoje mostrando, né? Hoje demonstrando atitudes também aos idiotas. E eu não quero saber se vão falar A ou B ao meu respeito, porque isso nunca me interessou, né? O que é dito e tem que sustentar o que está dizendo. O que nos interessa hoje é a histeria coletiva. Lembrando, o que é histeria, né? Olha, num segmento meio freudiano, né? A histeria, ela nada mais é do que a prevalência do inconsciente sobre o consciente. Freud tinha até um exemplo bacana, que ele usava a mãe que amamenta, né? Ela tinha uma consciência plena de ter que amamentar o filho, por ter, né? O bebê tá ali com fome, só que ela tinha uma sensação muito estranha de corporal, né? De não ter leite, resumidamente. Ela tinha um mecanismo, né, histérico tão grande sobre a sexualidade. Isso, para quem não conhece Freud, eu sugiro que vá ler, né, as fases que Freud coloca da sexualidade humana. O ato de amamentar era tão paranoico, neurótico, né, no nosso caso aqui hoje, na mente dessa mãe, que bloqueava a produção de leite. Tá? Então, a partir desse viés, a gente começa a estudar a gênese na psicanálise de contextos que, a partir de 1973, se eu não me engano, foi extraído o conceito de histeria. Não existe mais estudos de histeria, né? Diagnósticos de histeria no DSM-5, no caso, né? Hoje não tem mais, ele foi fragmentado, né? Hoje a gente tem de bipolaridade para frente. Então, tudo que era dentro de uma classificação, num pacote lá atrás, no mundo do Freud, hoje ele foi fragmentado, né? Essa histeria, hoje ela foi fragmentada numa série de transtornos. Um deles, em alguns estudiosos explica bem isso, é uma fase que demonstra a não obediência às regras, né? A não obediência à regra, ela não deixa de ser uma pré-forma de histeria. O problema é que, aí nós voltamos ao assunto atual, é que hoje essa forma histérica de agir, ela foi coletiva. E olha, ficou claro que a contaminação histérica, e eu não estou falando aqui, né, para A ou B, direita, esquerda e o cacete A4, que fique bem claro, né? Eu estou dizendo apenas com relação à histeria, ela ficou bem clara que é um vírus, né? É um vírus comportamental que vai atingindo até mesmo quem não tem o mínimo de concepção moral e ética, né, para demonstrar a um país inteiro o que é e o que não é no viés de respeito
ao Estado democrático de direito. Essa é a nossa discussão aqui, tá? Agora, se estão certos, se estão errados, eu tô cagando para isso, tá? Eu não vou entrar nesse assunto. Eu só acho que é vandalismo. Invade a Casa Branca. Né? Vamos comparar, então, assim, invade a Casa Branca, tá? Não, um outro sistema, claro, a gente, né? Mas tem que ser dito isso para quê? Para que se pense, é só um momento de reflexão, tá bom? Mas ficou claro, e aí não tem como negar, né? A histeria coletiva. Gente, a histeria coletiva ela é um risco e é um perigo. Por quê? Porque em determinado momento também vale lembrar que um dos pontos, a classificação de histeria, dentro dos pontos da classificação de histeria, tinha momentos chamado de loucura histérica, né? A loucura histérica. A loucura histérica nada mais é que a prevalência do inconsciente no inconsciente, né? Sobre o consciente. Isso já é mais que freudiano. E o que a gente vê hoje é o inconsciente prevalecendo sobre a ética, né? Sobre a moral mesmo, passando por cima de tudo quanto é tipo de regra. Então, assim, a literatura está mais do que correta. Está provado que eu tenho consciência de tenho que amamentar. Eu tenho consciência que eu tenho que pagar imposto, só que o meu organismo está gritando ao contrário. Então eu não querendo e tendo esse outro processo histérico, né, de ser contra a regra, moral e bons costumes, eu vou lá e manifesto o contrário. Agora, ficou claro pela questão, né, só pela questão da data do dia 8 de janeiro de 2023, o movimento histérico político no Estado Democrático de Direito. Agora, eu queria fazer uma pergunta. E talvez vocês possam me ajudar no raciocínio. É muito mais fácil corrigir ou aceitar um ato histérico sobre o Estado Democrático de Direito em Brasília, no nosso Distrito Federal, ou é mais fácil corrigir e aceitar um movimento chamado Cracolândia no centro de São Paulo? Eu pergunto para os senhores agora com toda calma do mundo. Há de se julgar, há de se conhecer e de se afastar dos momentos de ignorância, o que é que nós conseguimos, né, visualizar pelas redes sociais hoje e o que é o que vem acontecendo há alguns anos, né, há décadas, se não dizendo, há décadas no centro de São Paulo, chamado Cracolândia. Zé, mas são coisas completamente diferentes, políticas públicas. A questão aqui, não vamos fugir do foco, tá? É a histeria. O que causa mais histeria num ser humano? Não se esqueçam. Loucura histérica. O inconsciente prevalecendo sobre o consciente. Uma pessoa que está usando droga na Cracolândia, ela é diagnosticada. Veja, em 1973, o DSM excluiu a histeria e classificou uma série de transtornos. Um deles foi a dependência de drogas. Faz parte do movimento histérico. Só que existe uma situação chamada obsessividade. É um processo onde a pessoa não responde por ela. Agora, para encerrar, eu vou deixar uma questão aos senhores. A quem sobe a rampa do Planalto, fazendo o que fez, respondendo por si, em sã consciência, não drogados, está ou não no processo de loucura histérica? E quem está numa Cracolândia consumindo uma substância psicoativa que te tira do estado normal de realidade, tem que ser tratado ou não de uma forma um pouquinho mais sofisticada e eu amenizando, diria, diferente? Eu vou deixar essa reflexão na cabeça dos senhores, porque senão a gente se estende por muito tempo. Bora pensar um pouquinho? Processo obsessivo, não respondendo por mim através de substância psicoativa, ou seja, processo de histeria, uma subclassificação do DSM-5. Histeria coletiva, histeria da loucura, ou estado de loucura coletiva. Estado consciente contra o Estado democrático de direito. O que é mais importante de se pensar num determinado momento, né? Vamos começar a viajar um pouquinho nesse campo, porque senão a gente fica no movimento Nutella e não consegue cutucar ninguém. Eu quero ver, né? Eu quero ver a partir de amanhã os mimimi no vídeo, tá? Eu vou postar daqui a pouquinho. Eu quero ver a partir de amanhã os mimimi no vídeo. Por quê? Porque estado consciente de loucura é uma coisa. Estado obsessivo de loucura é outra coisa. O que eu vi hoje foi um cabo de guerra.
e há de se pensar. Hoje eu vou dormir pensando nesse cabo de guerra. Estado democrático de direito, onde está o direito da democracia do Estado para aquele que não responde por ele, ao invés daqueles que, em sã consciência, fazem o que fizeram e eu sou obrigado a ficar quieto. Não sou obrigado a ficar quieto porque eu acabei de me manifestar, mas minha vida não vai mudar em nada até determinado momento. Impostos serão pagos, respostas precisam ser dadas. Ok? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo. Ah, tem que se inscrever no canal. Se inscrevam no canal, né? E ative o sininho e por aí vai. E vocês sabem como funciona. Compartilha, deixa um comentário aí embaixo, mete o pau, xinga, fala, esse cara é louco, né? Paranoico, nada a ver, democracia com droga, tá misturando as coisas. Fala o que vocês quiserem. É daí que a gente começa um bom debate. E agora, José, debates públicos. É para isso que a gente está aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.